Bom dia, eu sou a professora Margaret e nós vamos corrigir a atividade 1 da página 204 do setor B, aulas 9 e 10. Como se determina o valor energético dos alimentos? Você já se perguntou de que forma alguém determinou que o valor energético, por exemplo, de cada 100 gramas de banana é aproximadamente 90 quilocalorias? Uma maneira de determinar o valor energético de um alimento é aproveitar o calor liberado em sua completa combustão para aquecer certa massa de água. Aferindo-se a variação de temperatura da água, é possível estimar a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Em tese, essa é a energia que o alimento libera quando você o digere. Observe a tabela abaixo, que mostra o valor nutricional de 100 gramas de banana nanica crua. Então, nós temos no livro, no livro de vocês, nós temos aqui a tabela. Então, observem lá, valor energético, 90 quilogramas, com um índice aqui de uma porcentagem aí de 5% de desvio, de erro, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, pode ser esse valor. Continuando, a questão diz o seguinte: considere que um laboratório responsável por conferir o teor energético dos alimentos tenha sido consultado para verificar se a tabela acima está ou não correta. Suponha que 150 gramas de banana nanica crua tenham sido queimadas e que o calor liberado nessa combustão tenha sido empregado para aquecer 2 litros de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Considerando que apenas 60% da energia liberada na combustão tenham sido efetivamente absorvidos pela água e assumindo como verdadeiros os valores apresentados na tabela, a temperatura final atingida pela água deve ser... Então, nós temos que calcular aqui qual que vai ser a temperatura final da água. Nós temos o dado aí que a densidade da água é de 10⁻³ kg por metro cúbico, então esses 2 litros aqui, convertendo, fica igual a 2 quilogramas, ou então 2.000 gramas. Outra informação que o exercício dá é o calor específico da água, que é de 1 caloria por graus Celsius. Da tabela, nós temos que 100 gramas de banana equivalem a 90 quilocalorias. E nós temos 150 gramas de banana, que nós vamos igualar aqui a X. Fazendo uma regra de 3, nós podemos verificar que a quantidade de calor será de 135 quilocalorias. Ou pensando de outro modo, se 100 gramas está para 90, então, acrescentando a metade de 100 gramas, 50 gramas, seria metade de 90 quilogramas, seria 45 quilogramas, somaria então 90 mais 45, que também daria o resultado 135 quilocalorias de calor liberado pela combustão da banana. Levando em conta que o exercício falou que apenas 60% dessa energia liberada é absorvida pela água, então nós temos aqui que 60% da quantidade total é a quantidade utilizada para aquecer a água. Portanto, dividindo 60 por 100, eu tenho 0,6. Multiplicando por 135, eu tenho 81 quilocalorias. Aplicando na expressão para o calor sensível, nós temos que
a quantidade de calor sensível Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, nós vamos igualar aqui a quantidade de calor liberado pela banana, né? Os 60% aqui desse calor, que é 81 mil calorias, né? Já convertendo aqui quilocalorias em calorias. E essa quantidade aqui, então, é igual à massa de água, aqueles 2 litros, né? Que nós transformamos para grama, portanto, 2.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Sendo assim, nós temos então 2.000 vezes 1, 2.000, 81.000 dividido por 2.000, eu tenho aí uma variação de temperatura delta θ igual a 40,5 graus. Lembrando ainda que a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Substituindo Δθ, que é a variação de temperatura que nós descobrimos, 40,5 graus Celsius, igualando a temperatura final menos a temperatura inicial de 20 graus Celsius, que o exercício formou, a água estava inicialmente a 20 graus Celsius, substituindo, eu tenho então, somando, né, esse menos 20 graus Celsius, passando aqui para o lado esquerdo, somando com 40,5 graus Celsius, eu obtenho, então, que a temperatura final é ΔF, θF, né, temperatura final, igual a 60,5 graus Celsius. Retornando aqui à pergunta, nós temos, então, como resposta correta o item D, 60,5 graus Celsius. Obrigada. Espero que tenham gostado. Até a próxima atividade. Tchau.